Capítulo 13. Sobre tropas auxiliares mistas e próprias. Tropas auxiliares, que são a outra tropa inútil, são utilizadas quando um príncipe é chamado com as suas tropas para ajudar e defender, como foi feito pelo Papa Júlio mais recentemente, pois ele, tendo visto na sua empreitada contra os Ferrara que os seus mercenários eram inúteis, decidiu utilizar auxiliares e fez um acordo com Fernando, rei da Espanha, para ter assistência dos seus homens armados. Essas tropas podem ser úteis e boas por si só, para aquele que as chama. Elas sempre são danosas, pois, ao perder, está anulado, e se vencer, será prisioneiro delas. E apesar de a história estar repleta de exemplos, não quero deixar de falar do exemplo recente do Papa Júlio II, pois ele, por querer Ferrara, foi insensato e se jogou inteiramente nas mãos de um estrangeiro. Mas a sua boa sorte fez surgir um terceiro evento, que evitou que colhesse os frutos de sua má escolha, porque, sendo os auxiliares derrotados em Ravenna e tendo surgido os suíços expulsados conquistadores, o Papa não se tornou prisioneiro de seus inimigos, tendo estes fugido, nem dos seus auxiliares, por ter vencido usando outras armas e não as deles. Os florentinos, estando completamente desarmados, enviaram 10.000 franceses para atacar Pisa, fazendo que corressem mais risco do que em qualquer outra época conturbada. O imperador de Constantinopla, para ir contra os seus vizinhos, mandou 10.000 turcos invadirem a Grécia. Os vizinhos, terminada a guerra, não quiseram deixar o país, e esse foi o início da servidão da Grécia aos infiéis. Então, deixe aquele que não deseja conquistar fazer uso dessas tropas, pois elas são muito mais perigosas do que as mercenárias, porque com elas o estrago já está feito. Elas são todas unidas, todas obedientes aos outros, mas com as mercenárias, após a conquista, mais tempo e melhores oportunidades são necessárias para estas poderem feri-lo. Elas não são uma comunidade só, são organizadas e pagas por você e um terceiro partido, que você colocou como chefe, não é capaz de imediatamente assumir tanta autoridade que lhe cause dano. Concluindo, nas tropas mercenárias, o mais perigoso é a covardia. Nas auxiliares, é o heroísmo. O príncipe sábio, portanto, sempre evita essas tropas e usa as suas próprias, devendo estar mais disposto a perder com elas do que conquistar com as outras, não considerando que seja uma verdadeira vitória quando conquista com tropa dos outros. Eu jamais hesitarei em citar como exemplo César Borgia e suas ações. Esse duque entrou na Romanha com tropas auxiliares, levando para lá apenas soldados franceses, e com eles conquistou Imola e Forli. Mas depois, não acreditando que essas tropas eram confiáveis, voltou-se para as mercenárias, julgando serem menos perigosas e alistando os Orsini e os Vitelli. Posteriormente, lutando com essas tropas, achou-as dúbias, infiéis e perigosas. Destruiu-as e voltou-se para as próprias tropas. A diferença entre essas tropas pode ser facilmente detectada se examinarmos a diferença entre a reputação do duque quando ele usava as tropas francesas e depois quando usava os Orsini e os Vitelli e finalmente quando ficou com seus próprios soldados, nos quais ele podia sempre confiar e cuja fidelidade apenas aumentava. Ele nunca foi mais estimado do que quando todos viram que era o mestre absoluto das suas tropas. Eu não pretendia usar exemplos além dos italianos e dos mais recentes, porém, não desejo deixar de mencionar Hierão de Siracusa, um dos citados anteriormente. Esse homem, como já disse, tornado chefe do exército dos siracusanos, logo descobriu que uma tropa mercenária, como os nossos italianos, não era de nenhuma utilidade. E, não vendo como poderia mantê-los ou dispensá-los, cortou-os em pedaços, passando depois a fazer guerra com as suas próprias tropas. Quero também lembrar de uma história do Velho Testamento que aplicava a este assunto. Davi se ofereceu a Saul para lutar contra Golias, provocador filisteu. Para encorajá-lo, Saul o vestiu com suas próprias armaduras, algo que Davi rejeitou assim que lhe foram colocadas, dizendo que não poderia usá-las e que preferia enfrentar o inimigo apenas com seu estilingue e a sua faca. Contudo,
As armas dos outros ou caem das suas costas, ou lhe pesam, ou o constrangem. Carlos VII, pai de Luís VI, que com sua sorte e virtude libertou a França dos ingleses, reconheceu a necessidade de se armar com suas próprias tropas e estabeleceu em seu reino o exército de cavalaria e de infantaria. Mais tarde, seu filho rei Luís aboliu a infantaria e começou a alistar os suíços. Esse erro, seguido de outros, como já vimos, se tornou fonte de perigo para aquele reino, pois, ao engrandecer os suíços, Luís diminuiu o valor de suas próprias tropas, e tendo abolido a infantaria e subordinado a sua cavalaria às milícias de outro, esta, acostumada a lutar ao lado dos suíços, passou a acreditar que não conseguiria vencer sem eles. E assim segue que os franceses não conseguem lutar contra os suíços e sem os suíços não lutam bem contra os outros. Os exércitos da França, portanto, se tornaram mistos, com parte das tropas mercenárias e parte das tropas próprias. Tropas estas que juntas são muito melhores do que as mercenárias sozinhas ou as auxiliares sozinhas, porém, mesmo assim, muito inferiores ao exército próprio. Esse exemplo mostra que o reino da França teria sido invencível se a organização militar de Carlos tivesse sido desenvolvida ou conservada. Mas a falta de sabedoria dos homens faz que, quando começam uma coisa que lhes parece boa, não conseguem discernir o veneno que está escondido, como já exemplifiquei antes com a tuberculose. Portanto, se aquele que governa um principado só consegue reconhecer os males quando eles já estão à sua frente, não é verdadeiramente sábio. E este insight a poucos é dado. E, se considerarmos o primeiro desastre que aconteceu ao Império Romano, veremos que ele começou com o aliciamento dos godos, pois foi a partir desse momento que o vigor do Império Romano começou a cair. E todo o valor que o havia levado ao topo começou a ser passado aos outros. Eu concluo, portanto, que nenhum principado está seguro sem ter forças próprias. Pelo contrário, fica completamente sujeito à sorte, não existindo heroísmo para defendê-lo na adversidade. E sempre foi a opinião e o pensamento dos homens sábios que nada pode ser mais incerto ou instável do que a fama e o poder quando não são fundamentados nas suas próprias forças. As forças próprias são aquelas formadas ou de súditos, de cidadãos ou de dependentes. Todas as outras são ou mercenárias ou auxiliares, e o modo de organizar as próprias tropas será fácil de encontrar se você refletir sobre as regras que já mencionei e analisar como Filipe, pai de Alexandre Magno, e muitas repúblicas e principados se armaram e organizaram. A essas regras eu me reporto inteiramente.